vamos falar sobre juros, que é a base da matemática financeira, né? Juros é tudo aquilo que é acrescido, tudo aquilo que nós acrescentamos ou retiramos, né? Porque eu posso pagar uma dívida. Então, vamos pensar que seria algo que eu vou acrescentar ao meu capital. O que é o capital? Capital é o dinheiro que nós temos inicialmente. Então, se eu quero investir, né, eu vou pegar um capital e vou aplicar esse capital a um financiamento. Em decorrência disso, eu vou ter juros. Se você deixa de pagar a sua conta em dia, você também vai pagar o quê? Juros. Você paga juros em decorrência do atraso. Então, os juros é algo que você paga a mais. Show? Agora vamos lá. Como é que eu calculo esses juros? Como é que esses juros vai ser aplicado? Para você calcular os juros, você precisa de três coisas. Do valor do capital, ou seja, se vai pagar juros em cima de um valor, é em cima daquele valor que nós chamamos de capital. Vai depender também da taxa de juros. Quanto que eu vou ter de taxa em cima daquele capital? Taxa seria uma porcentagem, ou seja, uma razão. É quanto que eu vou pagar de taxa. E outra coisa é o tempo que esse dinheiro ficará aplicado, ou quanto que eu vou ter que pagar de dívida por um atraso. Então, eu vou precisar do valor do meu capital, da taxa aplicada a esse capital e do tempo que esse capital ficará aplicado. Então, são três coisas. Vai depender do capital, vai depender da taxa e vai depender do tempo. Então, olha só, vem comigo aqui. Para eu ter os juros, que eu vou chamar de J, eu vou depender do C, que é o capital, que é o valor que estaremos utilizando. Eu vou depender também do I, que seria a taxa, e vou depender também do T, que é o tempo que esse dinheiro ficará aplicado. Show? Então, eu preciso dessas três aqui. Agora, olha só. O capital é dinheiro. Então, é um valor monetário. A taxa, ela pode ser expressa em porcentagem. Aí, ó, pode vir assim. Aí, geralmente, ela vem ao ano, ou então ao mês, ao dia, ok? E o tempo, ele será expresso em anos, meses, dias. Uma coisa muito importante, muito importante, é a relação entre taxa e tempo. Isso vai cair na sua prova? Cai. Mas ele vai falar, olha, presta atenção. É claro que não. Então, você tem que ficar atento com essa situação aqui, ó. A unidade da taxa tem que ser a mesma unidade do período. Como assim? Olha, se eu tenho a taxa, que pode ser ao ano, exemplos, tá? Pode ser ao semestre, ao bimestre, ao trimestre. Tem inúmeras possibilidades. E aqui eu coloquei ao dia. Ano, mês e dia. O que tem que acontecer com o tempo? A unidade tem que ser a mesma. Então, se a taxa for anual, o tempo tem que estar medido em anos.
Se a taxa for mensal, ao mês, né? Aqui a gente fala, ó, ao ano. Aqui a gente fala ao mês. E aqui a gente fala ao dia. Aqui o período tem que estar medido em meses. E aqui tem que estar medido em dias. Ok? Bom, se não tiver, nós temos que adequar. Ou a gente muda a taxa, ou a gente muda o período, beleza? Sem problema, vamos com calma. Por exemplo, se a taxa for anual e o tempo for mensal, eu posso transformar a taxa em mensal, para ficar igual, ou então transformar o período em anual. Show? Se for a taxa anual e o período medido em dias, posso também ficar fazendo essa conversão sem estresse nenhum. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá, galera, olha só. Juros. Eu preciso dessas três informações: capital, taxa e tempo. Só que existem dois tipos de juros. Vão cair os dois na sua prova. Nós temos os juros simples e os juros compostos, ok? Qual a diferença entre juros simples e juros compostos? Nos juros simples, a taxa vai incidir sempre no capital inicial. Capital inicial é aquele valor que você aplicou. Então, ó, independentemente aí do tempo, a taxa vai incidir sempre em cima daquele valor. Já nos juros compostos, não. É capital atualizado. Ou seja, eu vou ter sempre juros em cima de juros. Beleza? Tranquilo? Vou dar aqui um exemplo. Vem para cá. Eu tenho um capital, bota aqui, ó, um capital de R$ 1.000. Aí eu vou ter janeiro, fevereiro e março. Digamos que a minha taxa seja de 10%. 10% ao mês. Então aqui, ó, 10%, 10% e 10%. Eu vou trabalhar aqui no regime de capitalização simples. Beleza? Juros simples. Meus amigos, eu tenho aqui R$ 1.000. Em janeiro, vai render 10%. Esses 10% incide em quê? Vai incidir em cima do valor que eu tenho lá. Imagina você aplicou R$ 1.000 lá num financiamento, numa aplicação. Então, esses 10% vai incidir em cima de R$ 1.000. 10% não é um décimo? Então, quando chegar em janeiro, você vai ter 1.000, é o que você tinha, mais 10%. Então, você vai ter mais R$ 100, ok? Então, no final de janeiro, você vai passar a ter 1.100. Show de bola. Quando chegar em fevereiro, vai incidir mais 10%. Galera, esses 10% vai incidir em cima de quem? Vai incidir em cima lá daquele valor inicial. Por quê? Porque nós estamos falando, ó, de juros simples. Estamos falando de juros simples. E juros simples, o que acontece? A taxa incide sempre sobre o capital inicial. Então, olha, a taxa incide sempre
sobre o capital inicial, beleza? E o capital inicial vai ser o valor que você investiu lá. Então, deu R$ 1.000. Você vai ter quanto no final de fevereiro? O que você tinha, né? Isso aqui já está na tua conta. 1.100 mais 10% de R$ 1.100. Você vai passar a ter R$ 1.200. Quando chegar em março, não é juros simples sobre o capital inicial. Então é 10% sobre 1.000, você vai passar a ter o quê? O que você tinha, 1.200, mais 10% de R$ 1.100, você vai passar a ter R$ 1.300. Beleza? Galera, olha só. Você pode ficar 50 anos. 50 anos aplicando isso daí. Um investimento que durou 50 anos. Daqui a 50 anos, a taxa de juros vai incidir sobre quem? Sobre os R$ 1.000. Lá em cima daquele valor inicial. Beleza? Então lembra, juros simples vai incidir sempre em cima do mesmo capital. Repara uma coisa aqui, ó. Mantendo a mesma taxa, sempre 10%, se for mantida a taxa de 10%, o que vai acontecer? O valor do capital, o valor dos juros, vai ser sempre, ó, o mesmo. Então, vai proporcionar sempre o mesmo juro, ok? Sempre. Por quê? Vai ser considerando a taxa constante, né? Se eu tenho uma taxa constante em cima do mesmo capital, não tem como, vai ser sempre 10% de 1.000, então vai dar sempre o mesmo juro. Beleza? Se tem material, Glaucio? Tem sim. Ok? Galera, nos juros simples, nós também falamos que eles são chamados de proporcionais. Por que eles seriam proporcionais? Porque, ó, eu não tive R$ 100 em um mês. Qual vai ser os juros acumulados em 2 meses? 100 mais 100, 200. R$ 200 no período de 2 meses. Mais 3 meses, R$ 300, o valor acumulado. R$ 300 em 3 meses. Isso daqui quer dizer que eu vou ter sempre uns juros de R$ 100 por mês. Então, será proporcional. Sempre eu vou ter a mesma proporção. 100 em um mês, 200 em 2 meses, 300 em 3 meses. Vamos falar agora de juros compostos. Juros compostos. Vou fazer a mesma aplicação. R$ 1.000. Aí aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Também 10%, 10% e 10%. Vamos lá, gente. Olha, quando chegar em janeiro, vai dar 10% em cima de quem? Em cima do valor atualizado, o valor anterior. E o valor anterior vai ser quem? R$ 1.000. Então, 10% de 1.000, R$ 100. Quanto que você vai ter em janeiro? O que você tinha, 1.000, mais 10% de 1.000, 100.
você vai passar a ter R$ 1.100. Show de bola? Bom, chegou em fevereiro. Chegou em fevereiro, vai incidir 10%. Galera, olha só, vamos lá, desafio. Esses 10% agora vai incidir sobre quem? Agora, como é juros compostos, vai incidir em cima de quem? Em cima de 1.100, em cima do capital atualizado, ok? Não mais em cima do capital inicial. Capital inicial são juros simples e não sobre aqui. Nesse caso, como são juros compostos, é em cima do capital atualizado. Então, olha só, quanto que você vai ter em fevereiro? O que você tinha, 1.100, mais 10% agora de 1.100, que vai me dar 10%. Você corta um zero, anda uma casa aqui, vai me dar 110. Então, você vai ficar aqui com 110. Aqui você vai ficar com 0, 1, 2, 1. Chegou em março, 10%, né, composto, em cima do capital atualizado. Então, você vai passar a ficar com 1.210 mais 10% de 1.210, que vai me dar 121. Então, você vai ficar no final de março com 1, 3, 3, 1. Beleza? Tranquilo? Galera, vocês estão reparando o detalhe? Aqui, ó. Eu tenho valores de juros diferentes. Os juros aqui, ó, estão aumentando. E aqui eles são constantes. No simples, ele é constante. No composto, ele aumenta. Por que que aqui ele aumenta? Porque é capital sobre capital. É juros sobre juros. Eu tenho esses juros aqui que está incidindo não só sobre capital, mas sobre o capital inicial e mais os juros. Aqui está incidindo sobre o capital mais esses dois juros aqui. Beleza? Então, os valores aqui dos juros não são constantes. Aqui, ó. Não são constantes. Beleza? Agora, vamos lá. Vocês fazer um desafio aí, que cai muito em prova. Vocês vão fazer uma aplicação financeira. Então, vocês querem ganhar dinheiro, ok? Vão escolher uma aplicação financeira. Então, se vocês querem ganhar dinheiro, é sempre vantagem aplicar o dinheiro a uma capitalização composta, beleza? Sempre a juros compostos. Certo ou errado? Galera, sejam bem-vindos à primeira pegadinha. Galera, não vai ser sempre vantagem aplicar a juros compostos, não. Por quê? Na prática, né, quando você pega um dinheiro emprestado ou quando você vai investir, você vai deixar ele lá há algum tempo. Então, sempre vai passar de um mês, por exemplo, sempre vai passar da primeira capitalização. Aí, nós passamos a acreditar que isso seja a verdade absoluta, mas não é. Tudo depende do tempo. Tudo depende do tempo. Isso cai toda hora. Toda hora. Eles colocam lá. É vantagem aplicar sempre a juros compostos. Não. Depende do tempo. Por quê, galera? Quando você fala que sempre é vantagem, não existe outra possibilidade, né? Sempre será melhor. Mas olha só o exemplo que nós fizemos. Aqui, ó. Em março, nos juros simples, qual era o meu montante, meu valor final? 1.300. E aqui em março, no composto, 1.331. Ou seja, aqui no composto não é melhor? É melhor. Em fevereiro eu tinha 1.200 e aqui eu tinha 1.210. É melhor? É melhor. Mas agora olha um detalhe. Aqui, ó, em janeiro, eu tinha 1.100. E aqui no composto, em janeiro, eu também tinha 1.100. Ou seja, aqui, ó,
eu tenho valores iguais. E se os valores são iguais, galera, eu não posso dizer que sempre será vantagem no composto. Logo aqui na primeira, eu já posso falar que é indiferente. Eu posso falar que na primeira capitalização, ou seja, no primeiro período, na primeira vez que a taxa incidiu, vai ser vantagem aqui no composto? Não, não posso falar que ele é vantajoso, já que eles são o quê? Que eles são iguais. Então, toma cuidado com esse sempre. Tudo depende do quê? Depende do tempo. Mais à frente, vamos ver uma outra situação que vai jogar tudo por água abaixo. Mas você sempre tem que perguntar, qual é o tempo? Então, tudo depende do tempo, beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Vamos falar, então, como é que eu trabalho os juros simples. Nos juros simples, galera, para calcular os juros, que é o J, eu vou ter o uso do capital, da taxa e do tempo. Então, eu vou multiplicar esses três aqui. Vou multiplicar capital, taxa e tempo. Ou então, eu posso trabalhar dessa forma aqui, ó. CIT, ou então CIT sobre 100. Ah, mas Cereja, aqui eu vou ter um valor 100 vezes menor do que o outro. Não, não, não. É tudo igual. É tudo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque aqui, ó, a minha taxa, ela vai estar em decimal. E aqui, a minha taxa estará em porcentagem. Como assim? Olha só. Se eu tenho uma taxa, um I, digamos de 3%. Se for 3%, aqui, ó, eu vou usar o quê? Decimal. 3% é o quê? É 3%. 3% é 3 por 100. Então, ficaria, ó, 0,03. Eu deixo assim, é 3 por 100. Já aqui, eu vou trabalhar na forma da porcentagem mesmo. Então, eu vou colocar o 3. Sabe por que não faz diferença? Porque aqui, ó, eu já tenho 100. Então, 3 divididos por 100 vai me dar o quê? A forma decimal, que é a taxa mesmo que a gente trabalha, né? Então, 0,03. Nos juros simples, galera, eu prefiro usar essa daqui. Por quê? Porque a maioria das questões vem com capital múltiplo de 100. E se o capital é múltiplo de 100, você pode cortar esse zero com esse zero aqui nessa segunda fórmula. E você não precisa ficar trabalhando com decimal. Beleza? Show de bola? Mas se eu quiser usar desse jeito, não tem problema. Vamos lá. Vou dar aqui um exemplo. Olha, digamos que eu tenha um capital de R$ 1.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual o valor dos juros dessa aplicação? J é CIT sobre 100. Então, ó, eu coloco aqui capital, que é 1.000, vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo, que é 3, sobre 100. Repara que aqui, ó, é 2%. Então, eu botei o 2 mesmo, não botei 0,02. Se eu tivesse colocado aqui 0,02, eu não ia colocar o 100 aqui para não dividir tudo de novo. Show? Bom, posso cortar aqui, ó, 0 com 0, 0 com 0. Então, eu botei de juros 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, R$ 60 de juros. Beleza?
Tranquilo, né? Se eu vou dar agora um outro exemplo, só que o capital R$ 1.200, a uma taxa de 3% ao ano, 3% ao mês. Bota aqui a taxa mensal, 3% ao mês. E o tempo aqui, 2 anos. Então vamos lá, vem comigo. Aqui, ó, eu vou ter J é igual a 5 sobre 100, então ficaria 1.200, vezes a taxa, que é 3, vezes o tempo, que é 2, sobre 100. Beleza, galera? Tranquilo isso daí? Posso continuar? Galera, tá errado. Por quê? Olha aqui um detalhe. Viu? Converter ano em meses, taxa ao mês e tempo em anos. Não pode. Isso. Não é mais fácil passar a taxa de ano para mês antes de botar a fórmula. Olha só, galera. Então, ó, o que eu queria é isso mesmo. Deixar, ó. Borracha não. Ficar esperto com isso daqui, ó. Aqui a taxa é ao mês. E aqui o tempo está em quê? Está em anos. Não posso trabalhar assim. Eu tenho que fazer o quê? Ou eu mudo a taxa, ou eu mudo o tempo. Ou eu passo a taxa para anual, ou eu passo o tempo para meses, ok? Eu vou mudar aqui o tempo de ano para meses, porque 2 anos vai dar quantos meses? Um ano não tem 12 meses? Então, 2 anos eu vou ter o quê? 24 meses. Aí aqui fica tranquilo, ó. A taxa passou a ser mensal, o período também é mensal. Então, aqui eu vou colocar 24, beleza? Não 2, agora são 24 meses. Posso simplificar? Posso. Posso cortar aqui, ó, 0, 0, com esses 2 zeros. 3 vezes 24 vai me dar 72. Aí eu ficaria com 72 vezes 12. Não é? Aqui, 72 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Vou multiplicar por 1, vou repetir. Então aqui fica 4, aqui fica 6, aqui fica 8. Então eu vou ter de juros R$ 864. Vou para outro exemplo. Eu tenho agora um capital, vou botar aqui, ó, R$ 2.400, a uma taxa de, bota aqui, 3% ao ano durante 8 meses. Repara que eu botei diferente de novo, ok? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso escolher a mudança da taxa de anual para mensal ou a taxa de mensal para anual. Como é que eu faço essa conversão? Olha aqui, ó, vem comigo. Eu vou optar em mudar aqui o período. Como é que eu mudaria esse período? Passar o período para anual. Imagina aqui, ó, uma linha do tempo. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, ok? Eu quero 8 meses, mas de janeiro a dezembro eu vou ter aqui, ó, um ano. Mas eu vou distribuir esse ano para 12 meses. Então, eu vos pergunto, cada fração aqui de mês corresponde a que unidade de tempo? Um ano, ele não vai ter 12 meses? Então, cada mês vai ser o quê? 1,
12avos do ano. Então, cada mês aqui corresponde a 1/12avos do ano. Se o ano tem 12 meses, é como se eu dividisse o ano em 12 partes. E cada parte vai ser o quê? 1/12avos. Então, se eu quero 8 meses vai ser o quê? 8 vezes 1/12avos. Então, o que eu faço aqui? Ó? Aqui eu vou ter 8 12avos do ano. Ok? Como é que ficaria, então, os juros? J, né, CIT sobre 100. Então, ficaria, ó, 2.400 vezes, vou manter a taxa, 3 sobre 100, vezes o tempo, que agora, ó, é 8 sobre 12. Poderia simplificar aqui sem nenhum problema, tá? Mas, olha, vou cortar aqui. 24 com 12. 24 com 12 vai me dar o quê? Vai me dar 2. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui também. Então, eu vou ficar com 2 vezes 3, vai me dar 6. 6 vezes 8, R$ 48 de juros. Eu vou agora mudar a taxa. Então, ó, vem comigo. Como é que eu posso pensar na mudança aqui de taxa? Vou continuar com o mesmo desenho aqui da linha do tempo. Eu não tenho agora 3% ao ano. Então, é 3% para distribuir em todo o ano. Vamos voltar aqui, ó, no que eu disse. Sempre o mesmo juro. Eu não falei que elas são proporcionais, porque ó, é proporcional, vai dar sempre o mesmo juro a cada mês. Logo, eu posso trabalhar com proporcionalidade. Eu tenho 3% para distribuir de forma proporcional para cada mês. Quantos meses são? 12. Então, não tem que dividir esses 3% em 12 meses, ou seja, cada mês aqui vai me dar 3 sobre 12%. Aqui, 3 sobre 12%. Ou seja, galera, tanto faz você mudar o tempo ou mudar a taxa. Quando você tem a taxa ao ano e o tempo em meses, o que você tem que fazer? Dividir por 12. Ou você divide a taxa, ou você divide o tempo. Ah, eu tenho que decorar isso? Não, não, não. Dá para você pensar. Senão vai ficar decorando muita coisa. Aqui, ó, quando a taxa era ao mês e o tempo anual, o que eu fiz? Eu multipliquei por 12. Se eu fosse mudar a taxa, eu não tenho 3% a cada mês. Se eu quero passar isso aqui para ano, o que eu teria que fazer? Cada ano não tem 12 meses, então tinha que dar 3% a cada mês, como são 12 meses. Eu ia pegar e multiplicar também por 12. Então, tanto faz você mudar a taxa ou mudar o período. Repara que aqui, ó, eu vou trabalhar agora com a mudança da taxa. O capital é 2.400. A taxa agora aqui, ó, 3%. Então, vai ficar, ó, 3, quer dizer, agora passou a dividir por 12. Então, vai ficar 3 sobre 12. É isso aqui. Aí, vou acrescentar os dois zeros, né? Porque é dividido por 100. É CIT sobre 100. Vezes o tempo, que agora eu vou deixar em meses. Corto 0 com 0. 0 com 0. O 12 posso cortar com 24, vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Olha lá, a mesmice. Beleza? Então, galera, tanto faz a mudança da taxa ou a mudança do período. Beleza? Agora, olha só. Na primeira aplicação, lá no primeiro exemplo, você aplicou R$ 1.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. E você conseguiu juros de R$ 60.
Então, imagina a situação. Você deixou esse dinheiro lá no banco. Aí o teu gerente prometeu uma taxa de 2% ao mês. Você deixou o dinheiro lá no banco aplicado durante 3 meses. Quando chegar no final do terceiro mês, você vai precisar do dinheiro. Aí você chega lá para o seu gerente e fala assim: lembra daqueles R$ 1.000 que eu deixei lá? Eu estou querendo aquele dinheiro de volta. O gerente ele vai te devolver os R$ 1.000 que você deixou há 3 meses? Não. Ele vai te deixar o quê? Os R$ 1.000 mais o rendimento, mais os juros. Então, você vai receber o quê? O capital aplicado mais os juros. Esse valor do capital mais os juros, nós chamamos de quê? De montante. Montante é sempre o valor atualizado. Então, montante é o valor do capital atualizado no tempo. E o montante vai ser sempre o quê? Capital mais juros. Então, olha só, volta aqui. Montante, que nós chamamos de M, vai ser sempre o capital mais os juros. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Galera, qual seria o montante, então, aqui na primeira aplicação? É o capital de 1.000 mais 60. Então, você vai retirar R$ 1.060. Qual o montante aqui na segunda aplicação? Vai ser 1.200 mais os juros de 864. Então, o montante vai me dar aqui, ó, 4, 6, 12 com 8, 20. 2.064. E aqui o montante vai ser 2.400 mais 48, então ficaria 2.448. Beleza? Bom, galera, o montante, olha só, ele é capital mais juros. Como é que eu consigo calcular os juros? Não é CIT, o CIT sobre 100? Então eu vou substituir aqui, ó. Montante é igual a capital mais CIT. Aqui na adição, eu não tenho capital aqui, não tenho capital aqui. Então, ó, eu posso escrever o montante dessa forma. Capital que multiplica 1 mais IT. Então, é a fórmula para eu calcular o montante direto. No juros simples, você pode calcular os juros e depois somar ao capital e chegar ao montante, ou você pode ter aqui, ó, um valor direto. Eu não preciso saber quanto que eu tive de juros, eu calculo logo o montante. Beleza? Agora, galera, olha só. Como é que eu posso trabalhar um gráfico de juros simples? Como é que eu poderia representar graficamente isso? É importante? É, muito mais tratando de 6 Gran Rio. 6 Gran Rio tem êxtase com isso daí, ok? Olha, o gráfico aqui. Outro aqui. O gráfico do montante simples, vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho aqui o tempo e tenho aqui o montante. No tempo zero, o meu montante vai ser quem? Vai ser o capital. No momento que você fez a transferência, no momento que você chegou lá na boca do caixa, você tem aquele valor ali do capital. Ok? Galera, os juros simples eles não são proporcionais, então toda vez que eu tiver uma função que venha a ser proporcional, ela vai ser uma função do primeiro grau. E o gráfico vai ser uma reta. Ok? Então aqui, ó, é sempre uma reta, beleza? Por enquanto, deixa assim. Show? Porque agora, ó, naquele exemplo lá do primeiro, eu tinha aqui, ó, R$ 1.000
Vou mudar aqui. R$ 1.000, aí eu vou botar aqui a taxa de 10% ao mês. Aí aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3. No mês 1, o meu montante era de 1.100. No mês 2, o meu montante era de 1.200. Sempre aumentava R$ 100. No mês 3, o meu montante era de 1.300. Então, sempre aqui, ó, tinha um aumento de R$ 100 a cada período de um mês. Foi isso que nós fizemos lá no gráfico. Vou continuar, porque agora vamos falar de juros compostos. Então, vou mudar aqui, ó. Juros compostos. Eu já sei que nos juros compostos, né, eu vou ter juros sobre juros. Vai ser sempre o capital atualizado. Galera, nos juros compostos, lembra lá no início, que eu até marquei ali com o pincel, os juros não são iguais, os juros não são constantes. Beleza? Se não são constantes, não são proporcionais, o gráfico não vai ser uma reta. Tem como eu calcular os juros de cada mês? Não, porque eu teria que trabalhar de forma isolada. Para eu calcular os juros compostos, eu tenho que calcular direto o montante. Então, olha só, a fórmula no composto, eu tenho que ir direto no montante, não posso ir direto nos juros. Eu consigo calcular os juros lá no final. Então, o montante, ele vai ser o quê? O capital, que multiplica 1 mais I, agora, ó, elevado a T. Então, aqui nos juros compostos, eu vou trabalhar sempre com a taxa em decimal. Aqui não tem jeito. Aqui sempre vai ter que trabalhar com ela em decimal, beleza? Se for 3%, você vai ter que trabalhar com 0,03. Se for 8%, 0,08. E assim por diante. Então, olha só. Por exemplo, eu tenho aqui um capital de R$ 1.000. Há uma taxa de 3% ao mês durante 2 meses. Qual o montante? O montante vai ser o capital 1.000 vezes 1 mais a taxa que é decimal. Não é 3%? Então vai ser 0,03. É 3 por 100. É 3 divididos por 100 elevado ao quadrado. O montante vai me dar 1.000 vezes 1,03 ao quadrado. Aí aqui, ó, eu vou ter que fazer 1,03 vezes 1,03. Aí fica um pouco chato, né? Mas vamos lá, 1,03 vezes 1,03. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes nada dá nada, 1 vezes 3, 3. Aí aqui eu vou só repetir. 3, 0, 1. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1. Eu tenho 2 casas aqui com 2 casas aqui, eu vou ficar então com 4 casas. Então vai me dar 1,0609. Logo, o montante vai me dar 1.000 vezes 1,0609.
Isso aqui, multiplicado, eu tenho 3 zeros, vão dar 3 casas. Então, vai me dar 1 zero. Meia era 1.000, né? Então, vai ficar R$1.060,90. Então, calculo o montante direto. Ah, Cereja, e se eu quisesse calcular os juros? Olha, essa fórmula aqui, ela serve tanto para simples quanto para composto. Então, se eu já calculei o montante e eu tenho capital, os juros vai ser a diferença. Então, vai ser o montante menos o capital. Logo, os juros vai ser o montante, que é 1.060,90 menos 1.000. Isso daqui vai me dar R$60,90. Beleza? Galera, olha só. O composto é um pouco mais chato por causa dessas contas, né? Mas tem um macetezinho aí, né? Sempre a gente tem alguma dica. O macete para fazer essas contas é que dá para você fazer de cabeça. Hã? Dá. Você consegue fazer essa conta aí de cabeça. Quando a taxa estiver entre 1 e 9%, nesse intervalo de 1 a 9, inclusive, ou seja, pode ser 1, pode ser 9. E ela ser sempre o valor inteiro, ou seja, tem que ser sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Não pode ser 1,3, não pode ser 8,4, tem que ser valor inteiro. Quando a taxa estiver entre 1 e 9, inclusive, e for valor inteiro, e o meu período for 2, ou seja, o meu expoente lá for 2, você consegue fazer isso de cabeça. Quer saber? Vem comigo. Olha aqui, ó. Por exemplo, vou botar aqui, ó, sempre que a taxa, né, estiver entre 1% e 9%, e ela pertencer ao conjunto Z, ou seja, ser um número inteiro, eu consigo fazer de cabeça. Ali não era 3% ao mês? O tempo não era 2, né? Então, ficou 1,03 ao quadrado, né? Olha só, eu peguei 1,03 e multipliquei por 1,03 e eu passei a ter 1,0609. Olha lá, não foi isso? 1,0609. Galera, olha só. Quando for multiplicação, eu não vou ter que somar a quantidade de casas decimais? Se aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho 2 casas decimais, sempre vai ter 4 casas decimais. Olha só a magia agora. As 2 primeiras casas decimais vai ser sempre a soma. As outras 2 casas decimais vai ser o produto. Então, galera, olha só, sem mistério, né? 3 mais 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Beleza? Se for 1,07 ao quadrado, 1,07 ao quadrado vai me dar o quê? 1, as 2 primeiras casas vai ser a soma. 7 mais 7, 14. E as outras 2, o produto. 7 vezes 7, 49. 1,06 ao quadrado. 1,6 mais 6, 12. 6 vezes 6, 36. 1,03. Não, já fizemos, 1,02, ou seja, 2%. 1,02 ao quadrado vai me dar 1,2 mais 2, 4. Então, ou seja, 4 eu não tenho decimal, então tem que colocar 0. E 2 vezes 2 dá 4. Não vai colocar 1,44, não.
São as duas primeiras casas decimais. Então, se ele não tem dezena, você coloca zero. Mesma coisa, 2 vezes 2 dá 4, então aqui você coloca 0,4. Beleza, gente? Isso aí, ó, faz você ganhar um tempo absurdo. Faz você ganhar um tempo absurdo. E você sincero, você sincero. A Sesgran Rio, ele gosta, às vezes, de trabalhar contrário. Lá na frente, quando a gente falar em sistema de amortização, quando a gente falar de renda certa, às vezes, ou então taxas equivalentes, às vezes ele vai te dar uma taxa e vai te pedir a raiz quadrada. Se você não tiver esse macetinho aí em mente, cara, vai penar. Então, ó, a concorrência vai perder tempo, ou vai chutar ou não vai fazer. Você vai brincar. Porque o Sage Rio gosta de pedir o contrário. Olha só, veja aqui. Aqui eu não estou elevando ao quadrado. Aí se ele te pedir isso daqui, digamos que a taxa venha a ser a raiz quadrada de 1,881. Qual seria a taxa aí? Aí você pensa, poxa, queria tanto passar nessa prova, né? Não vai ser dessa vez. Por que que isso vai cair logo na minha prova? Eu já não sei raiz quadrada de um número inteiro, raiz quadrada de um número decimal, então, meu Deus do céu. Nada disso, galera. Nada disso. Pensa comigo. Quando eu estou elevando ao quadrado, o que que eu faço? As duas primeiras não vai ser a soma e as outras duas vai ser o quê? O produto, ok? Então pensa, não é sempre 1,4 casas. Aqui eu tenho 1 e 4 casas. Essas duas primeiras aqui pode ser a soma e essas daqui pode ser o produto. Me diga dois números iguais que somados vai dar 18 e multiplicados vai dar 81. Não é o 9, galera? Então, ó, isso daqui não seria a mesma coisa que 1,09 ao quadrado? É porque ó, 9 mais 9 dá 18, 9 vezes 9 dá 81. Aí eu posso cortar o radical com o expoente. O i vai ser quem? Vai ser 1,09. Logo, a taxa seria o quê? Seria de 9%. Olha só como é que você pode brincar lá na prova, enquanto que a concorrência vai estar chorando. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, olha só, para a gente fazer aqui alguns exercícios. Como é que ficaria o gráfico? O gráfico dos juros compostos. Eu sei que o composto não vai ser uma reta, não é um exponencial. Então, olha, eu vou ter aqui o montante e eu vou ter aqui o tempo. Como é exponencial, como é que é o gráfico do exponencial? É isso aqui, ó. Ele começa devagarzinho e depois ele dispara, beleza? Por quê? Conforme vai aumentando o tempo, os juros vai aumentando. Show? Então eu tenho aqui o capital e eu tenho aqui o gráfico que vai aumentando. Mas, meus amigos, eu não estou satisfeito com isso, não. Não estou, não. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma comparação entre o gráfico do simples com o composto. Ó, eu tenho o montante, o eixo do montante e o eixo do tempo. Como é que ficaria o gráfico dos juros simples? Dá uma reta? Então, ó, fica aqui, ó, uma reta. Eu tenho aqui o capital e aqui o simples. Meus amigos, se eu aplicar o mesmo capital, a mesma taxa no mesmo período, só que agora no composto, como é que ficaria isso? Ó, vou botar agora aqui uma outra cor. Ele não vai
subir devagarzinho e depois ele não dispara? Aqui ele dispara. Galera, lembra lá no início quando eu falei, é sempre vantagem aplicar juros compostos? Não, não é sempre vantagem não. Porque ele aqui, ó, lembra que tinha um ponto em que era indiferente aplicar o simples ou composto? É esse daqui. Esse ponto aqui, analisando graficamente, eu não vou ter o mesmo montante. E quando é que eu tinha o mesmo montante, galera? Quando eu tinha a primeira capitalização. Então, o tempo aqui vai ser 1. Ah, mas o quê? Se a taxa for mensal, isso aqui é o mês. Se a taxa for ao ano, isso daqui vai ser o ano. Se a taxa for se a taxa for anual, semestral, isso aqui vai ser um semestre. Então vai ser sempre aqui, ó, em 1. Repara uma coisa, para períodos maiores do que a primeira capitalização, o composto ele vai ser, vou botar aqui, escrever aqui, outra cor. O composto ele vai ser maior. O composto aqui, ó, é maior. Porém, galera, antes da primeira capitalização, o simples vai ser maior. Ah, como é que pode? Pode. Olha o gráfico aí. Repara que aqui ó, tem essa barriguinha. Então, essa barriguinha vai estar abaixo da reta. Então, aqui os juros simples vai ser maior do que o composto. Quem é que nunca escutou aquelas propagandas de financeiras? Você tem que tomar cuidado, porque matemática financeira você tinha que aprender desde o lado fundamental. Porque na matemática financeira a gente é enrolado, a gente ainda sai contente, feliz da vida. E está sendo enrolado. Vocês já escutaram a propaganda que fala assim? Aqui é a menor taxa do mercado. E nos primeiros 30 dias, você só paga juros simples. Por que ele fala isso? Porque caso você queira pagar, queira quitar antes de chegar o primeiro mês, se você for pagar juros compostos, você vai pagar menos. Então ninguém quer perder. O banco não quer perder, a financeira não quer perder. Aí o que ele faz? Ele vai te cobrar, nesses 30 primeiros dias, juros simples. Mas não é porque ele é bonzinho, não. É porque, se for composto, você vai pagar menos. Por isso que eles falam, nos primeiros 30 dias, você só paga juros simples. Nananina, não. Você está pagando mais. Então, você vai pagar juros simples e não juros compostos. Porque no simples, antes da primeira capitalização, vai ser o quê? Maior do que o juro composto. Galera, vamos fazer aqui, ó, tentar fazer algum exercício para a gente massificar esse conhecimento aí. Rapidinho. Olha aí a primeira questão. Na primeira questão, ele fala, ó, um investidor conservador, tendo disponível um determinado capital, recebeu uma proposta para aplicar tal capital em uma única parcela. A taxa de juros simples, então já fica esperto, de 12% ao trimestre. Então tem aqui uma taxa ó, de 12% ao trimestre. Nas condições oferecidas, o valor investido em cota única para ser quadriplicado deverá ficar investido pelo prazo de quantos meses? Galera, então ele está querendo aqui, ó, o tempo em meses. Questão, galera, olha só. Marca essa questão, que essa questão cai toda hora. Cai toda hora. Então, fique esperto com esse tipo de questão aí. O que ele falou? Ele tem um capital, né? E ele quer que esse valor fique quadriplicado. Galera, quando esse valor lá na frente ficar quadriplicado, esse valor quadriplicado nós vamos chamar de quê? De montante, que é o valor futuro. Então, o valor lá da frente, aquele dinheiro que está aqui hoje, lá da frente ele vai se transformar e vai ser chamado de montante.
É o valor que você vai pegar e botar no bolso. Você aplicou R$ 1.000 hoje. Daqui a 6 meses, você vai resgatar todo o dinheiro. Então, hoje, os R$ 1.000 eu chamo de capital. Quando você resgatar esses R$ 1.000, ele não vai estar com R$ 1.000. O saldo lá na tua conta, digamos, vai estar 1.150, digamos. 1.150 é o capital atualizado. E o capital atualizado é chamado de montante. Então, quando ele fala que ele quer o capital quadriplicado, é porque o montante, esse montante, ele vai passar a ser o quê? 4 vezes o capital. Então, eu vou colocar lá, ó, assim, que o M é igual a 4C, ok? Mas não vai ser juros simples. Eu sei que o montante no simples ou no composto é sempre capital mais juros, não é? O montante não é 4C, então, ó, 4C é igual ao C, que é o capital, mais juros. O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Esse C passando para o outro lado, vai ficar 4C menos C, vai me dar 3C. Ou seja, de juros são 3C. Então, os juros vai ser 3 vezes o capital, 3 vezes o valor do capital. Mas os juros simples, ele não é CIT ou CIT sobre 100? Então, olha só, J é igual a 3C, então eu vou substituir. 3C é igual a C vezes a taxa vezes o tempo. Mas olha só, eu não estou querendo tempo em meses. Se eu estou querendo tempo em meses, eu tenho que adequar isso daqui. Então é mais fácil eu transformar essa minha taxa de trimestral para mensal. Opa, como é que eu faço isso? Não são juros simples. Juros simples não são proporcionais. Olha só, galera, vem comigo. Você tem 12 meses ao trimestre. 12 meses em 3 meses. Não é proporcional? Cada mês vai ter que taxa? Você vai ter que dividir esses 12 em 3 meses. Então, se eu for pegar 12 e dividir em 3, eu vou ficar o quê? Com 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Ou seja, eu vou ter uma taxa mensal de 4% ao mês. Por que eu posso fazer isso? Porque são juros simples. Juros simples. Se fossem juros compostos, é uma aula futura. Lá na frente a gente vai ver isso. Nos juros simples é fácil, é só dividir ou multiplicar, né? Dependendo do referencial. Então, se eu tenho 12 em 3 meses, é a mesma coisa que eu vou ter 4 em um mês. Show? Então, olha só. Eu vou trabalhar com a taxa agora mensal. Em vez de trabalhar aqui com 12% ao mês, eu posso trabalhar com 12% ao trimestre, eu posso trabalhar com 4% ao mês. Beleza? Bom, volta para a fórmula. Volta aqui para a fórmula. O I, eu vou colocar agora 4, né? E o tempo é o que eu quero saber, em meses. Isso daqui sobre 100, beleza? Bom, o que eu faço? Corto, ó, o C com C. Agora é matemática, corto o C com C. Posso passar esse 100 para o outro lado, não posso? Passando o 100 para o outro lado, eu vou ficar com 3 vezes 100. O 4 não está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. E aqui fica o T. 100 divididos por 4 vai dar 25. Logo, o tempo vai ser 3 vezes 25, 75. 75 o quê? Meses, porque a taxa estava em mês. 75 meses. 75 meses, marca lá. Sem medo de ser feliz, gabarito, letra D. Beleza, galera? Tranquilo? Difícil, gente? Não, né? Vamos fazer mais uma? Ó, vamos lá. A segunda, olha só, caiu na prova do Banco do Brasil. Ele diz, João
tomou um empréstimo de R$ 900 a juros compostos de 10% ao mês. 2 meses depois, João pagou R$ 600 e um mês após esse pagamento liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi em aproximadamente... João tomou o empréstimo de R$ 900 a juros compostos de 10% ao mês. 2 meses depois, João pagou R$ 600 e um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi... Galera, olha só. Beleza, Carlos? Vocês já escutaram aquele negócio, aquelas brincadeiras, quando falam assim, tá entendendo não? Quer que eu desenhe para você entender? Não esqueçam nunca disso, na matemática financeira. Quer entender? Desenha. A matemática financeira, quando você desenha, olha, abre um leque para você, abre um campo. Porque se você desenhar a linha do tempo, fica muito mais fácil. Olha só, vem comigo, vem comigo. Eu vou desenhar aqui a linha do tempo. O que é isso, Cereja? Olha, vou desenhar aqui. Aqui eu chamo de data focal. Data focal seria o tempo. Então, ó, data focal zero é no tempo zero. O tempo zero é início. No tempo zero, eu tinha R$ 900. Aí eu tenho um mês, 2 meses. Galera, esse dinheiro aqui ele não está rendendo 2 meses? Então, hoje eu tenho R$ 900. Mas daqui a 2 meses a juros compostos, eu vou ter o quê? Aqui não vai ser o montante. Como é que calcula o montante nos juros compostos? É C que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, olha só, o montante no tempo 2, ele vai ser o capital 900 vezes 1 mais I. Quanto que é I? 10%? 10 divididos por 100 vai me dar 0,1. O tempo, 2 meses. Então, esse daqui é o quadrado. Então, ó, o montante no tempo 2 vai me dar 900 vezes 1,1 ao quadrado. Eu vou ficar com 900. 1,1 ao quadrado vai me dar 1,21. Então, eu vou pegar agora esse 1,21 e vou multiplicar por 900. Vou fazer aqui, ó. 1,21 vou multiplicar por 900. 0, 0. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. E vai 1. 1 vezes 9, 9. Com 1, 10. Eu não tenho duas casas decimais, então aqui eu vou ter duas casas decimais. Então, o montante na data focal 2, ou seja, no tempo 2, vai ser 1.089. Ou seja, galera, aqueles R$ 900 lá no tempo zero, ele passou a ser 1.089. Mas olha só, João, 2 meses depois, João pagou R$ 600. Então, imagina, você tinha na conta lá 1.089, mas você não tirou 600, então, ó, você está tirando aqui 600. Se você está tirando 600, quanto que vai ficar na sua conta? 1.089 menos 600. Pensa na prática. Então, você vai ficar aqui com 9, aqui vai ficar com 8, 10 menos 6, 4. Então, na realidade, você tem quanto aqui? R$ 489. Mas olha, um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. Então, você ainda está devendo R$ 489. Você vai pagar isso daqui a um mês. Daqui a um mês não vai render juros? Então, vai render mais o quê? Mais 10%. Então, ó, no montante 3, você vai ter agora 489
que multiplica 1 mais a taxa, que é 10%, agora é elevada a 1. Então, você vai ter, ó, 489 vezes 1,1. 489 vezes 1,1, você vai multiplicar por 1 e repetir. 489. E aqui também 489. Aqui vai me dar 9. 9 com 8, 17 e vai 1. 4 com 1 dá 5. 5 com 8 dá 13 e vai 1. E aqui vai me dar 5. Eu tenho uma casa decimal, uma casa decimal. Logo, o montante vai ser de R$ 537,90. Como ele quer aproximadamente, vai ser de R$ 538. Marca lá, gabarito letra E. Beleza? Cereja, precisa fazer isso daqui? É claro que não. Por quê? Um mês só. Então, um mês só ele vai aumentar 10%. Como é que eu calculo 10%? 10% não é um décimo, é só você dividir por 10. Então, é dar uma casa. Vai me dar R$ 48,90. Você fazendo isso daqui, ó, faz direto, dá 437, a mesma coisa. Beleza, galera? Tranquilo? Então, ó, gabarito letra E. Me siga aí no Instagram, @professor Domingos Cereja. Tendo dúvida, manda lá pelo direct, na medida do possível, a gente responde. Professor Domingos Cereja. Show, beleza?